Olá, muito boa tarde. Estamos começando aqui mais uma otimização semanal, um programa que leva até você as principais notícias do mundo da busca. Então, SEO, Google, ChatGPT, vamos falar tudo aqui hoje para você. Bem, eu sou a Lisane Andrade, eu sou CEO e fundadora da Niara, e junto comigo está a Flávia. Oi, Flávia. Olá, bom dia, quer dizer, boa tarde. Eu ainda não me acostumo com esse boa tarde, mas boa tarde para você que está aí assistindo a Otimização Semanal. Eu sou a Flávia Crisanto, fundadora da Experta, e junto com a Lisane e com o Cadu, a gente vai mostrar aqui para vocês as principais notícias aí do marketing, do SEO e do universo da busca. Então, vamos lá para eu contar para vocês quais serão as nossas notícias do dia. A gente tem mais uma vez o mercado vendo a união estratégica de dois gigantes da tecnologia. A gente está falando aí da Apple e do Google, a Apple escolheu o Gemini para se integrar à Siri. A gente também tem a Microsoft lançando um guia gratuito de SEO e GEO. E por falar em Gemini, ele segue firme no objetivo de ser aí um assistente pessoal e está integrando e-mail, fotos, e a gente vai entender o que pode vir a partir disso. O novo protocolo do comércio eletrônico que a gente comentou na semana passada já está causando polêmica e enfrentando, a gente está falando do UCP do Google, e ele está enfrentando aí acusações de que estaria inflando preços. E para AI Overview relacionado à saúde, o Google tem exibido mais vídeos do que sites de hospitais. Então, a gente está vendo essa mudança de comportamento. A gente vai falar também sobre o Google Trends, que está trazendo novos recursos. E a gente também não pode deixar de falar aí de algumas estratégias e funções dos profissionais de SEO no mercado, que está movimentando bastante aí. Então, fica com a gente para entender tudo que está no universo do SEO. E por falar em movimentação, a gente não pode deixar de dar uma notícia muito rápida aqui para você que acompanha as oscilações da SERP. No dia 15 e 16 de janeiro, o site Search Engine Roundtable falou que houve muitas oscilações na SERP. Então, para você que monitora aí, você que está de olho aí no que sobe, o que desce nos rankings do Google, vale a pena ficar de olho e registrar aí os dias 15 e 16 de janeiro como dias que podem ter ocorrido aí bastante oscilações. Mas agora sim, Liz, a gente vai abrir aqui com uma notícia comentada, né? Tem assunto sobre o ChatGPT que insiste em voltar para a otimização semanal. E qual que é a novidade dele de novo? A gente já comentou, já descomentou, né, Flávia? São os anúncios no ChatGPT que finalmente vão ser lançados. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá, do anúncio aqui do ChatGPT sobre os anúncios. E eles vão começar a testar anúncios nos planos gratuito e também no plano Go. Até aí tudo bem, né? Que a gente já comentou que, bem, a conta tem que fechar, não pode ser nada grátis, né? A OpenAI tem realmente que aumentar a receita dela, mas a gente vai falar aqui do ponto de vista de SEO, né? O que que isso muda para o profissional de SEO? Bem, o que eles explicaram aqui do funcionamento de como vai ser esse anúncio é que vão ser anúncios conversacionais. Então, assim, eles deram até um exemplo de roteiro de viagem, por exemplo, né? Coloquei até aqui no highlight, aqui no destaque conversas, porque são roteiros de viagem. Então, o usuário, ele vai conseguir conversar também com esse anúncio. Então, não é apenas uma exibição de link ali, né? Então, se o usuário gostar de algum produto, de algum serviço, mas tem alguma dúvida, ele pode conversar diretamente no chat e, enfim, e realizar a compra ali mesmo também. Então, vão ser anúncios bem contextuais ali, de acordo com o que o usuário está buscando. E isso, para o profissional de SEO, né, Flávia, a gente até sofre ali com 0 cliques no Google. Agora vai ter mais ainda,
no ChatGPT, né? Porque o usuário vai, fase de descoberta e até de compra vai ser ali no chatbot, então a gente pode esperar que o tráfego ali de topo e de meio de funil também caia. É, o e-commerce, eu até pensava, não, o e-commerce ele não vai sofrer tanto com queda porque o usuário tem que ir para o site fechar a compra. Mas agora isso vai mudar, né? Já que tem ali o checkout ali integrado no ChatGPT. Tem também essa disputa entre SEO e Ads, porque as Ads eram um campo tão, como é que eu vou falar? Era bom para a gente SEO, né? Porque não tinha anúncio, mas agora vai ter. Então, existe mesmo. A OpenAI ela jurou, né, que tem essa independência das respostas, quer dizer, mesmo que o usuário, desculpa, mesmo que o anunciante pague, não vai fazer a IA falar bem de você na resposta orgânica, né? Então, essa visibilidade, desculpa, não vai influenciar no anúncio, na verdade, então, porque vai ser muito contextualizado. Então, ele vai mostrar o anúncio de acordo com a conversa do usuário. E aí, no último ponto, é essa questão do conteúdo continua sendo rei. Né? Mesmo ali no ChatGPT, né? Mesmo nas IAs, e agora com a compra, o conteúdo continua sendo rei, porque como a inteligência por trás da escolha do anúncio ela é baseada em uma relevância contextual, né, e não necessariamente no monetário, né, no que o anunciante vai pagar, um algoritmo ele tem que saber que o seu produto é relevante para aquela conversa específica, ele tem que entender muito bem sobre o que é o seu negócio, né? Então isso vai reforçar ainda mais o nosso trabalho de SEO, né? Para que a OpenAI ela entregue esse produto ali na conversa com o usuário. Então, mas a OpenAI está muito preocupada, né? Até coloquei aqui um destaque aqui embaixo, né? Eles vão começar a testar esses anúncios nas próximas semanas e meses, enfim, e querem realmente ouvir o feedback das pessoas para garantir que o anúncio vai ampliar o acesso à IA sem perder a confiança que torna o chat GPT valioso. Então, vamos acompanhar aí como é que vai ser esses testes, né, para a gente entender como que, enfim, isso vai mudar ainda mais o comportamento do usuário. Bastante novidade, né, Flávia? Eu penso É que esse. verdade, apesar de que já era um movimento esperado, o ChatGPT já vem falando bastante sobre essa questão dos anúncios, assim como o próprio Google também no AI Mode, ele tem falado bastante sobre essa possibilidade. O que eu acho que é muito importante aí, Liz, a gente como profissional de SEO, é entender que por mais que o usuário possa concluir a compra ali dentro da própria ferramenta, é muito importante que vários quesitos técnicos sejam colocados dentro do site, sejam elaborados. Essa integração, mesmo que não seja dentro, né, como eu comentei, do site, ela vai precisar de uma série de recursos e mesmo que seja pago, que o profissional de SEO ele está preparado para fazer. Seja descrição de produto, a gente falou do UCP e vai voltar a falar mesmo, né? O quanto que a descrição dos produtos são importantes. Uhum, Então, eu uhum. acredito que cada vez mais, e o que a gente falou na escalada também, o profissional de SEO ele vai precisar se integrar a outras áreas e que seja Sim, a área sim. de anúncios, não tem problema, que seja a área de RP, que seja a área de marketing, copywriting, como a gente vem comentando. Então, a gente deixa de ser um profissional sozinho, outras áreas dependem da gente, assim como a gente depende de outras áreas. E a gente falou do chat GPT, inclusive eu vou convidar a Cadu para comentar comigo a próxima notícia, porque toda vez que a gente fala de chat GPT, a gente acaba falando de Google, porque existe uma disputa real, uma corrida real entre a OpenAI e o Google. E essa semana a gente teve uma notícia que ela é bastante interessante, parece uma notícia boba, vamos dizer assim, mas é uma notícia que movimenta muito os bastidores das big techs. Eu estou falando da escolha da Apple pelo Gemini para se integrar à Siri. A Apple ela fechou essa parceria
com o Google, não é uma parceria que foi feita pela primeira vez, inclusive quando a gente pegou lá, quando o Google estava sendo denunciado e estava agora na corte americana, uma das questões também que envolveu foi essas parcerias, mas a gente está falando de agora da Apple, né, do Gemini sendo integrado aí. E aí, o que especialistas estão dizendo, e aí eu vou querer ouvir a sua opinião aí, Cadu, é que a decisão ela foi menos sobre a dependência do Google, ou seja, a Apple dependendo do Google, mas muito mais sobre a Apple ganhando tempo enquanto ela continua aí a preparar os seus próprios modelos de IA generativa. Então, foi uma maneira de não perder o bonde da história, vamos dizer assim, mas enquanto segue trabalhando, né? Então, isso pode significar que, pelo menos por algum tempo, aí, as tarefas mais complexas da Siri, como resumir conteúdos, entender contexto entre aplicativos, gerar textos, sejam aí rodadas nos servidores do Google, embora a Apple esteja aí garantindo que vai manter aí toda a questão de privacidade, dados dos usuários separados, né? E essa parceria também faz com que a gente estava comentando aqui no início, né, dessa corrida, dessa disputa, que seja uma pressão aí em relação à Microsoft, que tem ficado para trás. A gente vê a Microsoft aí, quando a gente analisou, quem quiser ver nos programas anteriores, o Copilot, ele não tem acompanhado aí uma participação de mercado muito interessante. Então, a gente vê aí que essa disputa pode sim, essa parceria pode sim preocupar as outras Big Techs. E aí, Cadu, eu quero saber como que você está vendo isso aí. Bom, boa tarde, pessoal. Então, tem um ponto que eu acho que é interessante trazer, que a Apple ela já tem uma parceria, um acordo comercial com o Google. O Google paga bilhões à Apple para ter para ter o buscador do Google como padrão no ecossistema da Apple. A gente está falando Só te interrompendo muito rapidamente, Cadu, que é o que eu comentei, é o que foi questionado, né, na questão do monopólio do Google, e ficou tudo bem. Então, acho que essa é uma informação importante. Exatamente, assim, eles falam uma coisa, mas na prática eu acho que é um pouco diferente. Como eles já têm um acordo em que o buscador do Google é padrão no Safari, todo o ecossistema da Apple, Safari, então a gente está falando de MacBooks, iPhones, iPads e tudo que usa navegador, né, digamos assim. E a gente tem que levar em consideração que o Google utiliza os sinais de navegação para poder entregar as respostas, tanto da pesquisa na SERP tradicional, os tais links azuis, que aparentemente tudo indica que vai morrer, como também o próprio AI Mode e AI Overviews. Então pensa o seguinte, o Google ele já tem o monopólio do Android, que está nos celulares dele e nos celulares, todos praticamente os celulares Android. Agora, com essa parceria, ele está no outro modelo de celular que todo mundo usa. Só existe basicamente dois modelos, Android e Apple. Não tem uma terceira via, né, digamos assim. Então, basicamente, ele está abocanhando todo o mercado de pesquisa do planeta. Então, isso para o SEO é fantástico, porque tudo que as pessoas fazem dentro do ecossistema da Apple, usando, obviamente, o Safari, ou mesmo que no use o Safari, use o Chrome, use outro navegador, o Google coleta sinais de todos os navegadores, entendeu? Então, isso daí vai fazer uma grande diferença no mercado. As pessoas que vão passar a usar a Siri com o Gemini embarcado vão enviar todos esses sinais de pesquisa de alguma maneira para o Google. A privacidade, eu até acredito que vai ser implementada de alguma forma. A Apple provavelmente ela deve ter contratos, por exemplo, empresariais, com cláusulas mais específicas relacionadas à privacidade, mas o usuário final, o consumidor final, que tem um celular da Apple, a gente, né, pessoas normais, digamos assim, provavelmente a questão da privacidade ela é menos restritiva. É aquela ideia do nós somos o produto, entendeu? Quando o produto é gratuito, é acessível,
nós somos o produto. Então, acho que o grande ponto é aí. E aí a gente não pode esquecer que aqui no Otimização Semanal, recentemente, a gente falou dessa grande atualização que o Google fez no Gemini, integrando a voz, e agora chegando a Siri. Então, nenhum movimento é um movimento feito de qualquer maneira. Então, a gente vai vendo aí essa potência. E aí, Cadu, a gente teve a própria Microsoft lançando agora um documento, guia, recomendações, né, relacionadas a GO e SEO. E aí, o que você viu desse documento? Porque eu acho que é importante a gente dizer, porque tudo vai se integrando e virando uma história só. Sim. Então, esse guia da Microsoft, ele é um guia, ele também tem a ver com SEO, mas ele está mais relacionado à parte de AEO, Answer Engine Optimization, e o GEO, que é o Generative Engine Optimization. Basicamente, ele mostra o que você tem que fazer do ponto de vista técnico para que a sua marca ou o seu produto seja recomendado pela IA. E aí, por que eu falo, estou dando ênfase à recomendação? Porque, assim, a gente tem basicamente duas questões técnicas para ser avaliadas. A primeira é o consumo do teu conteúdo, né? Então, a gente tem a parte técnica, a gente tem o conteúdo, tem os textos que são consumidos pelas IAs, os famosos crawlers das IAs, consomem esse conteúdo e vão treinando esses modelos, né? Por outro lado, nós temos o mecanismo, o algoritmo de recomendação, que é quando a pessoa vai lá no Gemini e fala assim: eu tenho uma agência de SEO, me recomende as melhores ferramentas de SEO com IA para eu usar na minha empresa. E o algoritmo ele vai recomendar as ferramentas. Então, são dois sistemas diferentes no funcionamento, mas totalmente correlacionados. Então, esse guia ele mostra justamente isso. O que você tem que fazer do ponto de vista técnico para alimentar as IAs da maneira mais simples possível, tá? A gente tem o conceito de crawl budget no SEO, né? Para o GEO e para o I/O, a gente tem um conceito de token budget. Quanto mais simples for o código do seu site, o conteúdo, dado estruturado, todas essas coisas técnicas para alimentar as IAs, menor vai ser o token budget e mais facilmente a IA vai compreender sobre a sua marca. E, obviamente, que a gente está falando aqui não é só do teu site, a gente está falando de canal do YouTube, as redes sociais, enfim, todos os canais públicos que a tua marca está presente. Se você estiver falando sobre a sua marca ou seu produto de forma coesa, a IA ela vai entender isso e ela vai te recomendar. Se não tiver coeso, se teu código estiver ruim, se estiver confuso, vai consumir mais token budget. A gente tem a questão do context window, que é super importante. Então, vai consumir mais ou não vai consumir, porque não vai conseguir estar dentro daquele contexto. Isso vai dificultar a IA entender o que a sua marca faz, qual o problema que ela resolve e recomendar o produto. Então, assim, super recomendo a leitura desse guia. Até aproveitando, essa semana eu vou publicar um artigo falando sobre isso, de forma prática, para SEO, explicando tudinho o que vocês podem fazer. Nós temos várias ferramentas na minha área que podem ajudar com isso. Então, fiquem atentos aí que em breve esse artigo vai estar no ar. Muito bom. E aí a gente tem também, Liz, semana passada, inclusive você, Cadu, comentou um pouco sobre a chegada do CP, do Google, que vai permitir fazer essa comercialização de forma mais fácil, né? Até o momento a gente não tinha aí uma maneira, um protocolo, né, para que colaborasse para a comunicação, vamos dizer assim, entre as ferramentas e as IAs, e vai permitir aí uma melhor integração, mas já começou com polêmica, Liz. Sim, uma polêmica, né? A gente falou bastante no último programa sobre o CP, sobre esse protocolo de e-commerce universal do Google. Você não viu? Corre lá no último programa, que está bem Vale a completo. pena. Mas a notícia recente, né, é que surgiram acusações de que esse protocolo permitiria preços inflacionados.
ou upselling agressivo ali, né, via IA. E aí o Google, ele teve que vir a público para falar sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, que eu estou com algumas abas abertas aqui. E o Google teve que vir a público falar sobre isso, né? A empresa explicou que, na verdade, esse upselling no CP não é para cobrar mais caro. Deixa eu até descer aqui um pouquinho. Tem aqui exatamente aqui o ponto, né? E que esse upselling não é para cobrar mais caro, é para, na verdade, você informar ali, por exemplo, olha, você tem essa TV aqui que você está interessado, mas por mais X você leva essa aqui que é muito melhor, né? Um upselling normal, que a gente conhece ali do mercado. Ou até oferecer descontos exclusivos, enfim, a regra, né? O preço no upselling nunca pode ser maior do que o preço do site. Deixa eu até compartilhar aqui uma outra aba, que aí sim tem aqui a explicação do Google sobre o ocorrido. E pelo que eu li na documentação, né? O Google não fala de aumentar preços, ou, enfim, não fala nada relacionado a isso. Ele usa o termo ali de upsell, que eu falei que comentei que é normal, né? Que o mercado já utiliza isso para oferecer quando você dá algum bônus, alguma coisa ali a mais para o usuário. Mas sabe como é que é, né? Se você não é tão explícito assim, pode acabar abrindo brechas em interpretações diferentes. Aí o Google ele teve que vir a público para falar sobre isso. E aí vai de cada pessoa, né? Colocar um preço diferente ou não, mas enfim. Mas eu sei que o Google, ele vindo à tona, ele já esclarece em relação a isso, que não é um upsell, não é um valor, tem que cobrar o mesmo valor que está ali no site e também nas IAs. Fica aí, vamos ver como é que os anunciantes vão usar esse novo recurso do CP, é bem novo, vamos ver como é que vai ser, mas eu sei que tem mais inovações do Google, né, Flávia? E até de uma ferramenta que eu tenho usado bastante aqui, principalmente nos últimos dias, que é o Google Trends. Conta pra Sim. gente, Flávia, o que vem aí no Google Se Trends? Eu estou tem, curiosa também. se tem uma ferramenta que eu acho que é extremamente utilizada por diferentes setores, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual vale a pena a gente falar aqui, é o Google Trends. O Google Trends, ele é adorado pelas redações jornalísticas e realmente colabora muito para quem quer integrar SEO e jornalismo, tendências. E ele também é um excelente parceiro aí para quem faz SEO para YouTube, então é muito bem recomendado, e para profissionais de marketing em geral. Então, o que a gente está trazendo? Eu vou mostrar aqui a notícia do Google, né? Ele está trazendo aí, ele está falando que é uma maneira mais fácil de explorar as tendências com o Gemini, ou seja, ele trouxe para o Google, para o Google Trends mesmo, essa parte de atualização, e eu acho que vale falar também que já está disponível. Então, começa, porque geralmente uma das questões que a gente sempre reclama aqui no Otimização Semanal é que às vezes o Google anuncia e depois ele demora, né, para trazer. Mas qual que é a principal questão aqui? Eu vou trazer primeiro o que ele falou e depois eu vou mostrar. O que ele fez foi colocar maneiras da gente conseguir aqui do lado, quando eu estou pesquisando uma tendência, ele trazer algumas questões que podem ser exploradas, ou seja, a página do explorar foi redesenhada e a gente consegue agora aumentar. É como se fosse o próprio Query Fanout integrado aqui ao Google Trends, né? E aí ele passa também a agrupar, à medida que a gente vai vendo aqui, assuntos não só por palavra-chave,
mas também contexto de busca em torno de um mesmo tema. Então, por exemplo, aqui, quando eu estou pesquisando por cachorro, por raças de cachorro, ele traz as raças que podem vir, mas ele também traz outras possibilidades de busca que estão em tendência. E aqui do lado, ele passa também a ampliar essas possibilidades e dar sugestões. Então, isso, de forma geral, acho que vai ajudar bastante. A gente vê que não só o Google Trends, como outras ferramentas do Google como um todo, está fazendo esse mesmo caminho. E aqui, por exemplo, ó, eu coloquei SEO só por curiosidade, eu não estou colocando tantas buscas, mas ele também está possibilitando aumentar o número de termos, tá? Antes eu acho que a gente tinha 3 ou 4, eu não me lembro ao certo, mas ele está permitindo a gente aumentar essa quantidade. E aí aqui, ó, sugerir termos de pesquisa, né? Então, se eu colocar aqui novos termos de pesquisa, ele vai ampliar essa busca. Então, como eu estava falando aqui antes, esse é um movimento que o Google está fazendo, não para o Trends, agora chegou também o Trends, né? Mas também todas as ferramentas. Inclusive, a gente segue esperando aqui o Search Console, que lembra que a gente comentou que o Search Console iria trazer dados de redes sociais. Esse ainda não chegou, pelo menos para mim aqui, mas me chamou a atenção o quanto chegou rápido essa questão do Google Trends. Então, você que é jornalista, você que trabalha em redação, você que trabalha com tendências, e o SEO em geral, que quer entrar mais nesse SEO de tendências, que eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer a partir de agora, deve explorar aí esses novos recursos do Google Trends. E aí, sobre a API do Google Trends, o Cadu, o que você traz aí para a gente sobre esse assunto? Porque a gente está falando de uma inovação, mas a gente também tem a possibilidade de usar a API. O que a gente pode utilizar? Tá no mudo? Ficamos sem Cadu para falar da API do Google Trends. Hoje foi o Cadu, mas ele está voltando aqui. Vamos lá. Foi mal, deu pau aqui no Restream. Acontece no ao vivo, sempre. É raro, mas acontece muito. Então, o Google lançou no passado a API do Google Trends, fechada, né? Quem quiser ter acesso tem que se cadastrar e eles têm que aceitar lá o pedido. A gente, inclusive, aplicou, mas ainda não foi aceito. Assim, o que eu queria trazer em relação a isso, primeiro que com essas novidades, esses dados extras que vai ter no Google Trends, provavelmente vai ter na API, geralmente tudo que o Google faz, ele reflete na API. E eu acho que essa questão do GSC, isso vai facilitar ferramentas, quem tem, né, agências que têm time de TI, tá? Vai facilitar o consumo desses dados e o cruzamento desses dados. Então, você falou aí, por exemplo, de jornalistas, né? Muito comum no mercado de vocês, no mercado de jornalismo, tentar antecipar tendências. Então, imagina você ter o seu dado real do Search Console, cruzar com esse dado de tendências do Google Trends e a partir daí você antecipar uma tendência. Então, a API ela meio que vai facilitar isso, né? Essa correlação desses dados. O que facilita muito, assim, eu acho que os jornalistas, os profissionais de SEO que conseguirem, eu acho que jornalista de forma geral já faz isso muito bem, mas os profissionais de SEO ainda têm, às vezes, uma dificuldade, e é uma demanda que tem chegado bastante, é como que a gente aproveita outros recursos de outros canais, de outros formatos para poder trabalhar. Eu recebi, inclusive, essa semana
esse questionamento relacionado à rede social, relacionados a outros canais. Então, como que a gente faz para aproveitar? Eu acho que pessoas que souberem aproveitar mais o Google Trends, que a API, ainda não tive a oportunidade de ver como funciona, eu acho que vai ser uma oportunidade e tanto. Mas é isso de notícias por hoje, gente. Deixa eu dar só a última notícia aqui, rapidinho, sobre os vídeos no Everview, né, de saúde, que a gente comentou lá no início, Flávia. E, Sim. exatamente. Esse foi um estudo realizado aqui, aqui na Alemanha, ó. Lá na Alemanha, com diversos sites, né, diversas buscas lá no Google, e essa análise veio logo depois daquela notícia que a gente deu, acho que foi semana passada, do The Semana Guardian, passada, né, dizendo ChatGPT Health. exatamente, que o Google removeu diversas respostas ali no overview da área de saúde, porque não eram tão confiáveis assim. Mas essa nova análise aqui mostra que o Google ele tem priorizado vídeos, né, no overview da área de saúde e não sites de hospitais, né, sites de hospitais, sites de governo, enfim. Então, parece que a gente fala que o jogo mudou um pouquinho. E essa é uma revelação importante, porque a gente está falando aqui de Your Money, Your Life. Então, é bem chocante até, e a gente tem que prestar atenção em relação a isso, porque, enfim, nem sempre o vídeo ali é a melhor fonte para responder a uma determinada questão da área de saúde. Apesar de que o Google, ele acredita que muitas vezes, quando as pessoas buscam, por exemplo, dor no joelho ou exercício para a coluna, enfim, elas preferem ver um vídeo do que ler um artigo, alguma coisa médica. Isso, né, na verdade, até vem de encontro com o que a gente fala aqui no programa dessa otimização multimodal. Então, a gente vai ter que trabalhar texto, vídeo, imagem, áudio, enfim, tudo ali, porque, enfim, o Google está de olho nisso e ele quer dar a melhor resposta para o usuário. Então, a gente vê isso enfim, esse resultado do AI Overview. Então, você que é daí da área de saúde, use já, né? Coloque o vídeo na sua estratégia, né? Não adianta ali você apenas ter um blog, né? Ou ter ali um site. O Google, ele quer entregar um vídeo em algumas dessas respostas. Então, a nossa dica é transforme os seus melhores artigos em vídeos. A gente tem recursos até na área que podem te ajudar em relação a isso. Otimize o seu canal de YouTube. Então, faça com que os seus vídeos também sejam utilizados ali pelas IAs. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu confesso que eu não busco assim muita coisa relacionada à saúde, ou não tenho visto muito vídeo de resultado no Everview, mas eu vou ficar de olho aqui também em relação a isso, até para saber se a resposta vai ser certa ou não. Vou ficar de olho. Até porque esses movimentos, às vezes, isso é uma questão que a gente não pode deixar de falar, é que, obviamente, a gente acaba pegando muitas fontes. Aqui no Brasil, a gente não tem uma cobertura tão intensa relacionadas a essas notícias de SEO como um todo. Então, nem sempre esse movimento que acontece, esses estudos que saem lá fora, eles são refletidos aqui no Brasil ou aí em Portugal, onde vocês estão. Mas o que eu acho que vale a pena a gente destacar por último aqui, que a gente falou lá no começo do programa também, você até comentou que as pessoas vão colocando informações dentro das inteligências artificiais e bastante em relação à saúde. Eu confesso que eu sou uma pessoa que utiliza. E lendo alguns textos fazendo análise sobre esse contexto, principalmente sobre o ChatGPT Health, mostra esse movimento relacionado à saúde é sempre um movimento muito delicado e um movimento que, para as IAs e para as Big Techs como um todo, é um movimento, vou dizer assim, que perigoso,
porque realmente atinge um setor no qual as consequências disso para as pessoas podem ser consequências muito graves. Não à toa a gente falou da remoção de informações que o Google fez no AI Overview. Mas aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está falando de uma tentativa de personalização muito forte. E o Gemini, ele tem trabalhado essa questão da personalização, tanto na questão dos agentes, não à toa a gente tem visto aí esse movimento do Google lançando tecnologias para facilitar o comércio, né, a relação agêntica, mas também, então, isso a gente está falando aí do lado das transações como um todo, e para o lado do usuário, ele tem tentado, e eu acho que isso para o SEO, a gente tem que estar muito atento, ele tem tentado personalizar cada vez mais todo o contexto. E não à toa ele lançou o Personal Intelligence, né? A gente não pode deixar de falar dessa última notícia também, que é uma tentativa de integrar os vários produtos. Então, a gente está falando de Gemini, a gente está falando de e-mail, a gente está falando de fotos, para entregar respostas. É um lançamento que o Google divulgou. Os usuários, para poderem utilizar disso, vão precisar ativar essa opção, mas eu acredito que cada vez mais isso vai ser colocado para que os usuários testem, e nós, como SEOs, não podemos deixar de falar disso. Ou seja, a gente está vivendo aí um momento, a gente começou 2025 com muitas informações, a gente tem um cenário que está se desenhando, mas é um cenário que está correndo muito rápido. Então, resumindo, estejamos preparados aí para todo esse contexto. E para você que está aí, assiste o Otimização Semanal, é a oportunidade aí de ficar integrado e depois continuar essa conversa sobre as melhores práticas de como continuar ativo e desenvolver aí as suas estratégias para SEO. Então, com essas informações que a gente termina. Posso fazer só um último comentário sobre esse tema? Eu quero falar que o ano passou tão rápido que Flávia falou que começamos em 2025, mas é 2026, tá, Flávia? 2026. Queria só fazer um gancho do Personal Intelligence sobre o que eu comentei, né, da parceria Apple-Microsoft, ou Apple-Google, perdão, e a própria questão do guia da Microsoft, porque eu acho que tem total relação com esses dois temas. Porque, assim, tudo que a gente tem no celular, a gente tem algumas coisas que a gente paga e tem uma privacidade mais restritiva, e a gente tem coisas que não necessariamente tem essa questão da privacidade, ou que a gente autoriza que eles consumam esse dado. Por exemplo, o celular do Android, você tem o Google, você tem o Health, o aplicativo de saúde, você pode ter um smartwatch que está ali coletando dados seus sobre sua saúde. Tudo isso está alimentando os sistemas deles, da Apple e do Google. Está tudo sendo alimentado com o seu consentimento, muito provavelmente, mas tá. O Google, ele tem modelos de IA específicos para a área de saúde. Ele desenvolve pesquisa, ele é muito, inclusive, conhecido no mercado por também desenvolver projetos de pesquisa, de tecnologia para a área de saúde. Eu acredito que em algum momento vai haver essa conexão, no sentido de que se você tem um problema de saúde, você tem dúvida, e ele tem esses estudos e o Gemini, de alguma maneira, atinge a um nível de inteligência nessa área, ele possa te dar uma resposta mais precisa. Mas o que isso significa para as marcas? Se você tem um site de saúde, se você é dono de uma rede de... Vou dar o exemplo da Redditor, que eu acho que eles são donos de um site de saúde, né? A Redditor, ela pode publicar conteúdo no YouTube, dando respostas, ela pode publicar artigos que ela já faz nesse site sobre o que pode fazer para você resolver um problema. Isso tudo vai retroalimentando o sistema. O que isso ajuda a Redditor e o próprio site que ela detém lá de saúde? Ela é uma autoridade no assunto. Então, se a pessoa tem um problema de saúde e ela pergunta no Gemini ou na Siri como resolver aquele problema, e a Redditor for a autoridade, ela vai ser recomendada para resolver aquele problema, que é um problema de saúde. Entende como está tudo correlacionado? Eu falei ano passado
que o E do SEO, ele passou a ser everywhere, tá? Não foi eu que cunhei isso, na verdade foi uma mulher que cunhou isso, eu não me lembro exatamente qual o país dela. Ela cunhou que o E do SEO é em todo lugar. Por quê? Porque hoje blog, YouTube, redes sociais e os nossos próprios aparelhos, que a gente usa diariamente. Então, a pesquisa ela passa a ser onipresente. Ela não é mais. Talvez o O seja onipresente, não sei. Estou aqui, o site que surgiu agora. Mas fato é, a pesquisa ela agora é em todo lugar. Ela está onipresente. Então, você precisa colocar na sua estratégia de criação de conteúdo o maior número possível de canais e, obviamente, uma coesão da sua mensagem. Publicou um artigo no blog, fez um vídeo, usa a ferramenta da Niara para converter o vídeo no artigo e segue a vida. Muito trabalho. Muito Mas é trabalho. bom, né? E com essa reflexão a gente encerra. Obrigada aí para vocês que escutaram, que estiveram com a gente aí no Otimização Semanal. Na próxima semana a gente volta aí com mais notícias sobre o SEO. Obrigada, Liz. Obrigada, Cadu. Obrigada, pessoal. Boa semana aí para todo mundo. Boas otimizações. Tchau, tchau, gente.